Graça e paz, e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio número 60 do BíbliaCast JFA, o podcast semanal da Bíblia JFA. Eu sou a Gabi e na hora do desânimo, o pior que nós podemos fazer é nos afastarmos de Deus. Olá, eu sou a Nicole e quando bate o desânimo, o melhor que podemos fazer é orar. Antes de tudo, queremos agradecer muito a você que está participando com a gente mais uma vez desse podcast, você que está nos ouvindo e você também que está agora nos assistindo pelo YouTube. O nosso podcast agora também é vídeo. Aliás, se você está nos assistindo pelo YouTube, já deixa o seu joinha, o seu like é muito importante para o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, clica aí para se inscrever e também já aproveita para ativar o sininho, porque aí toda vez que tiver episódios novos aqui do podcast, novos vídeos, tem orações com o Pastor Beto, enfim, toda vez você vai ser avisado e tem muito conteúdo legal. E voltando aqui, não sei se você está numa pausa aí das suas atividades, se você nos ouve enquanto trabalha, ou enfim, talvez esteja no seu momento devocional, seja onde você estiver, fique à vontade, venha refletir com a gente, deixe seus comentários aí para você participar dessa conversa também, o que você pensa sobre esse assunto, em que momento da vida você está, enfim, participe com a gente e hoje nós vamos falar justamente sobre desânimo espiritual. O que fazer quando bate o desânimo espiritual? O desânimo como um todo. É isso que a gente vai falar hoje. Sim, Gabi. E hoje, para falarmos sobre esse assunto, quero trazer aqui a história de Elias, né? O profeta Elias, em 1 Reis 19, ele tinha acabado de presenciar grandes feitos de Deus, mas ele estava sentindo com medo, porque ele estava sendo ameaçado pela rainha Jezebel, que tinha mandado matar ele. E ele se sentia sozinho, se sentia o único profeta de Deus no seu tempo, porque o povo de Israel também tinha se voltado contra Deus. E, enfim, no verso 4, capítulo 19, ele chega até a desejar a sua própria morte. Mas logo em seguida, ele é visitado por um anjo, né? Que dá a ele de comer e de beber. Então, ele recebe também a visita de Deus. Ele consegue ouvir a voz de Deus, inclusive, que fala em sussurros com Elias. Ele dá um novo ânimo, entrega boas notícias e chama ele de novo para o chamado dele, né? Reanima ele para o chamado dele. Então, como é curioso, que até mesmo o profeta Elias, que é um grande homem, ainda assim passou por uma fase de desânimo espiritual por se sentir sozinho, por se sentir ali desanimado, por não ter pessoas apoiando ele nessa jornada, por o seu próprio povo não estar convicto no Senhor. Sim, e é interessante até que o desânimo de Elias tinha muito a ver com decepções. Ele estava decepcionado com o povo de Israel, porque o povo de Israel vivia falhando com relação à aliança com Deus, e ele se sentia também sozinho ali como o único que servia fielmente a Deus, como o único profeta. Então Elias estava ali cheio de decepções. E é muito interessante, Ni, também que a gente vê que Elias ali se isolou, né? Ele foi para a caverna, e aí o anjo precisou ir lá, não, Elias come, o anjo dá para ele de comer, dá para ele de beber. E muitas vezes, quando a gente está passando por fases de desânimos, a gente tende a se isolar, parece. Muitas vezes a gente fica desanimado na nossa casa, a gente não quer falar com ninguém, a gente não quer ver ninguém, e a gente se afasta, inclusive, de Deus, sendo que, na verdade, é Deus que é aquele capaz de renovar as nossas forças, de nos dar um novo ânimo. E as pessoas que nos apontam para Deus, que nos aproximam de Deus, elas podem ser esses canais também que nos levem para mais perto dele, para que a gente receba da força, da coragem, do ânimo, enfim, de tudo aquilo que vem de Deus. E assim como o profeta Elias, ele estava ali numa situação, passando por diversas decepções, ele também estava com medo, porque ele tinha sido ameaçado pela rainha. E
Mas essa parte das decepções, acho que é muito realidade de todos nós. Em algum momento a gente vai passar por decepções com pessoas, porque as pessoas, a gente até falou isso aqui em outros podcasts, a gente não tem controle sobre a ação das outras pessoas, e cada um pensa de um jeito. Então, em algum momento a gente vai se decepcionar com alguém ou com algo. E o pior que a gente pode fazer é nos isolar e permitir que o desânimo tome conta da gente, né? Sim. Sabe o que eu tava pensando enquanto você tava falando isso, Gabi? Quando a gente se sente isolado, parece que a gente quer se isolar mais, né? A gente faz o inverso daquilo que a gente de fato deveria fazer, que é se aproximar das pessoas. No caso de Elias, ele tava enfrentando um problema ali com as pessoas no entorno dele, mas às vezes nós também nos afastamos por motivos muito pequenos das pessoas. E isso causa mais desânimo, porque a gente não foi feita para caminhar sozinho, né? A gente faz parte de uma comunidade quando tá na nossa igreja, ou enfim, até mesmo com os nossos amigos próximos, exatamente porque o ser humano não foi criado para caminhar sozinho. Então, eu acho que esse ponto, né? A gente, quando se sentir isolado, se isolar ainda mais, piora o que a gente está sentindo, piora esse desânimo e nos afasta ainda mais de Deus, porque a gente deixa de ter pessoas ali do nosso lado que vão nos ajudar nessa caminhada, que vão nos ajudar nesse momento de fraqueza que a gente tá. E às vezes também é tão necessário a gente ter, sentir, ser humilde a pedir ajuda também para outras pessoas e admitir que a gente não tá em um momento bem espiritualmente. Porque a gente às vezes tem esse ego, essa não quer incomodar os outros ou qualquer coisa assim, mas o irmão, o seu pastor, ou seja lá quem for que caminhe com você na fé, tá ali exatamente para te apoiar. E quando ele estiver em um momento de desânimo espiritual, vai ser você que vai apoiá-lo também. Então, é importante que a gente seja humilde para ir até alguém pedir ajuda também. Perfeito. Até assim, eu acho que a nossa reação natural quando a gente está desanimado é justamente se isolar. Acaba sendo uma reação natural de nós seres humanos, mas a gente tem que lutar contra isso. A gente está numa fase muito delicada com a quarentena, porque a gente fisicamente já estamos isolados e afastados, e a gente já está há muito tempo nessa situação. E acho que, eu falo por mim, às vezes é difícil conseguir se conectar, a gente tá cansado de tanta live, eu falo por mim, às vezes eu tô sem paciência de entrar em tantas calls, em tanta programação online o tempo todo, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse cansaço, aliás, eu quero falar, você não está sozinho nisso, como a Ani falou aqui, até um líder, um pastor vai ter uma fase de desânimo e talvez você vai ser a pessoa que vai ajudar. As pessoas passam por isso. E às vezes a gente tende a se isolar, até essa questão do ego, porque a gente se julga, a gente acha que eu tô desanimada porque falta Deus na minha vida, a gente se julga e entende esse desânimo como uma fraqueza, mas a gente está justamente caminhando juntos como igreja, porque cada um vai passar por uma fase diferente. Uma hora eu vou precisar ser ajudada, ser levantada, no outro momento a Nick vai precisar ser levantada, ser ajudada. Então, realmente, seja humilde e compreenda que todo mundo passa por essas fases difíceis e o pior que a gente pode fazer é se isolar, né, Ni? Apesar de parecer uma reação meio que natural. Sim. E agora eu lembrei de uma frase que o Nick Moretti, que é líder de jovens na ICF, Igreja da Família aqui em São Paulo, ele sempre fala que a igreja é um lugar de pessoas doentes também. Então, quando você tá mal, a igreja também é um lugar para você. A igreja é um grande hospital de pessoas e quanto à fé. Então, esse é o papel da igreja. Lógico, também outros papéis, mas acho essa frase muito interessante. E como a Gabi falou, a gente tá em um momento muito difícil, onde ninguém aguenta mais estar dentro de casa, ou tá todo o tempo ali nas redes sociais, acompanhando tudo que tem de programação, ou
ou até mesmo falando com os próprios amigos. Eu tenho visto muitas pessoas publicando frases motivacionais do tipo, olha, se você não está se sentindo confortável para conversar comigo, qualquer coisa assim, está tudo bem, porque eu sei que esse não está sendo um momento fácil. Não sei se a Gabi viu algum post desse tipo essa semana, mas tenho visto bastante. E queria trazer aqui um versículo de João 16:33, né? Essa passagem, nela tá escrito assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, mesmo nessa situação onde nós nos encontramos agora, nós temos um Deus, nós servimos um Cristo que já superou tudo isso, nós já fomos libertos de tudo isso, já fomos salvos. Então, a gente tem a esperança da vida eterna, mesmo que esse momento seja complicado. E em Cristo nós temos ânimo, nós temos força, nós recebemos proteção, né? Eu acredito nisso. Sim, e até retomando para a história de Elias, que foi a história que você contou aqui na abertura, Ani, Elias, ele se sentiu profundamente deprimido e desanimado ao ponto de pedir para Deus tirar a própria vida dele. E aí, como a Ani contou, o anjo vai ali até ele, e a própria presença de Deus vai até ele no monte, e quando Deus faz presente ali, a presença de Deus produz um vendaval, uma tempestade, um terremoto, fogo, e por último vem uma voz suave, uma voz suave mesmo, tranquila, que traz boas notícias, que renova as esperanças de Elias, e Deus chama novamente ele ali, coloca ele de volta ali no chamado, e a gente tem acesso a esse mesmo Deus que ao mesmo tempo ele é fogo, ele é, eu queria lembrar aqui até na passagem, ele é vendaval, mas ao mesmo tempo ele é um Deus que acalma o nosso coração, as boas notícias da palavra de Deus aquecem o nosso coração, e ele é capaz de nos trazer a boa notícia em meio ao desânimo, porque Jesus é a nossa rocha inabalável. Então, por mais que a situação esteja difícil e nós estejamos desanimados, ele permanece sempre ali, ele é a nossa rocha, ele é capaz de produzir em nós força, ânimo. A Ani até falou, né? Na hora do desânimo, o melhor que a gente pode fazer é orar, e justamente a gente se achegar mais a Deus, e a gente se achega a Deus através da oração, através dos relacionamentos com pessoas que nos aproximam de Deus, através da leitura da Bíblia. A voz dele pode também falar suavemente ao nosso coração e nos animar e produzir em nós energia para a gente voltar, para a gente voltar a nos alinharmos ali com o propósito, com o chamado, com o ministério. Eu não sei em que fase você está vivendo aí com relação a tudo isso, a sua vida espiritual, se você tem se isolado, tem ficado só, tem se sentido só, mas esse mesmo Deus que foi ali e reanimou Elias, ele pode te reanimar também, pode nos reanimar. Tem uma passagem que eu gosto muito de Isaías, que é Isaías capítulo 40, verso 30 e 31, que fala assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então Deus é capaz de produzir em nós uma força em que a gente pode correr, não importa a idade, mas se a gente correr em direção ao propósito de Deus, em direção a Deus, a gente vai correr, e a gente não vai se cansar, porque Ele vai ser a força, o motor, a energia. Tem uma frase, eu vou ver aqui se eu acho, eu acho que a gente já até leu em algum podcast, que é uma frase do C.S. Lewis, que ele fala justamente disso, que Deus é o nosso combustível. Essa frase diz o seguinte, é uma frase do livro Cristianismo Puro e Simples: Deus designou a máquina humana para funcionar à base dele mesmo. Ele mesmo é o combustível que os nossos espíritos foram designados para queimar, o alimento do qual nossos espíritos foram designados para se alimentar. Então,
justamente é para ele que a gente precisa correr. Se a gente precisa buscar algum pingo de força no momento de desânimo, que a gente volte esse nosso pingo de força para nos voltarmos a Deus, porque aí ele vai renovar e vai nos encher novamente. Muito bem, Gabi. Agora podemos seguir para os comentários do texto do blog? Podemos. Bora lá, Ni. Bora lá, então. Para quem já nos acompanha aqui, sabe que a gente sempre traz comentários dos nossos textos no blog, ou então comentários das redes sociais, dos nossos vídeos no YouTube agora. E hoje eu vou começar com um comentário da Priscila. Ela escreveu no texto Mansidão, o fruto do Espírito em falta. Ela escreveu o seguinte: Amém! Faz tempo que preciso de mansidão para o meu dia a dia. Sou uma pessoa muito reativa e questionadora a tudo. Alguns me chamam de reclamona. Por isso, pois tudo que ouço e vejo que me desagrada, eu reclamo ou questiono na hora. Pois até que eu entenda o porquê, preciso fazer determinadas coisas. Eu não aceito calada, só aceito fazer depois que entendo. No fim, acabo passando uma imagem ruim, pois parece que só minha opinião que importa. E eu sou a chata que reclama de tudo. Preciso urgentemente mudar isso. Já estou tentando, mas sinceramente é muito, muito difícil. Priscila, às vezes a gente tem uma dificuldade de mudar alguma característica nossa, algo que a gente há muito tempo age dessa forma, mas eu creio que em Deus, com fé e oração, você vai conseguir mudar isso sim, irmã. Estarei em oração aqui por você. Legal isso que a Ani falou, né? Que às vezes é uma característica nossa e com certeza essa característica sua também pode ser usada de forma positiva. E todos nós temos isso, né? Características em nós que pode ser usada de uma forma positiva, mas a partir de determinado limite pode ser ruim, né? E eu peguei aqui também um comentário do Thiago da Silva Dias. Ele também está falando sobre lidar com sentimentos. Esse comentário é sobre o podcast que a gente falou justamente sobre como lidar com os sentimentos. Ele falou o seguinte: antes eu tinha muita dificuldade de lidar com meus sentimentos, até hoje tenho um pouco. Mas quando entreguei minha vida para Jesus, aprendi que devo clamar para o Espírito Santo me ajudar a lidar da melhor forma possível com o sentimento que eu sentir, pois terei a resposta certa e o comportamento certo para agir. Muito legal, é bem o que a gente comentou naquele podcast, né? Da gente, em Deus, ser capaz, nós nos tornarmos capazes de responder de forma equilibrada, de forma que agrade a Deus as situações. Muito bom. E a gente fica muito feliz com esses comentários. Acho que todos nós sempre temos um pouquinho para compartilhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Verdade, Gabi, muito bom. E agora nós vamos para o nosso quadro Dica da Semana. Para quem ainda não conhece, é o quadro onde eu e a Gabi, ou mais algum participante, vai dar dicas sobre um conteúdo que tem ajudado ele, que tem servido de apoio aí na caminhada com Deus, né? E vamos começar pela dica da Gabi. Vai lá, Gabi. Vamos lá. Eu trouxe 2 dicas hoje aqui. Eu trouxe esse livrinho que é o Pão Diário, e eu acho que nesse momento, como a gente falou, né, momentos de desânimo, o melhor que a gente pode fazer é correr para Deus, é orar, é se alimentar daquilo que vem do alto. E esse é um livrinho legal para, né, quem ainda não tem uma disciplina de devocional. Um tipo de conteúdo assim pode ajudar bastante. Aliás, isso aqui é muito legal para dar de presente também. Então, às vezes quer dar um presentinho, ele vem numa embalagem super bonitinha e tal. E outra coisa que eu queria deixar aqui de dica, eu falei de conteúdo devocional ajudar a gente na disciplina, né, de ter um tempo com Deus. E planos de leitura também funcionam como um bom diário. A gente tem vários planos de leitura no aplicativo da Bíblia JFA. Tem vindo novidade, temos recebido muitos planos dos nossos parceiros. E já a gente vai ter um plano novo do Dia da Boa Notícia. Essa série de planos do Dia da Boa Notícia é nós, da equipe da Bíblia JFA, junto com a equipe do SAL, que é a equipe de evangelismo. A gente tem produzido esses planos. E através desses planos, a ideia é que a gente entregue boas novas da palavra de Deus para quem ainda não conhece ao Senhor, e a gente tem vivido esse tempo tão complicado, tão complexo, e você pode ser um canal, um mensageiro de boas novas, e o tema vai ser justamente coragem. Então se relaciona até com essa questão que a gente falou hoje do desânimo.
Nesse plano a gente vai falar o quanto Deus é a nossa fonte de força e de coragem. E essas são as minhas dicas de hoje, foram algumas dicas. Amém, muito bem, Gabi. E eu vou trazer aqui como dica o nosso aplicativo Mente Renovada. Essa semana eu estive fazendo uma enquete lá no nosso Instagram e eu vi que apenas 9% das pessoas que responderam conheciam já o nosso novo aplicativo. É um aplicativo que vai ter aí orações para vocês, meditações para que vocês possam estar usando no momento de devocional, no momento em que você precise recorrer ali ao momento com Deus no seu dia a dia. Então eu deixo como dica aí o aplicativo Mente Renovada. Está disponível para quem tem Android, para quem tem iOS. Então, tomara que possa abençoar a vocês esse conteúdo. Isso aí, muito conteúdo legal. E, infelizmente, chegamos aqui ao final de mais um BíbliaCast. Espero que esse BíbliaCast possa falar de alguma forma com você, que Deus use esse conteúdo, esse nosso papo com graça para abençoar mais pessoas. E, bom, a gente fica aqui sempre à disposição, você pode nos contatar pelas nossas redes sociais, @bibliajfa, pelo e-mail também, contato, @bibliajfa.com.br, ou deixa aqui também nos comentários o que você pensa, uma sugestão, uma dúvida. Às vezes você até quer que a gente fale sobre algum tema específico, manda a sugestão pra gente, que ajuda bastante, né, Ani? Sim. E, enfim, a gente está aqui à disposição de vocês. Sim, gente, muito obrigado. Vocês encontram todos os nossos aplicativos, então, tanto para iOS quanto para Android. E nós não temos só a BíbliaJTVA, como eu mencionei aqui agora, temos também o Mente Renovada, que é o novo aplicativo, temos o Quiz Bíblico, enfim, temos aí uma série de aplicativos que podem estar sendo uma bênção para vocês. Aliás, Ni, o Evandro tá colocando na tela aí o QR Code, então se você... Ah, que legal! Sim. Pode apontar aí a câmera do seu celular para acessar todos os nossos aplicativos na loja. Muito bem, excelente então, hein? Então, já aproveitem aí, apontem para o QR Code, conheçam um pouco mais dos nossos aplicativos e nós ficamos por aqui. Esperamos que essa conversa tenha abençoado a vida de você e até a próxima. Deus abençoe, até o próximo BíbliaCast. Tchau, tchau.